Shalom, igreja. Eu estava com saudade da igreja, estava com saudade dos pastores, de congregar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em poder falar que o Senhor é bom, que Deus faz milagres, que Ele cumpre promessas, que Ele ouve as orações da igreja, que Ele realiza o impossível. E hoje eu estou aqui para falar desse Deus através do meu testemunho. O pastor falou pregar, eu vou simplesmente falar um pouco do meu testemunho e eu espero que toque um pouco o coração de vocês. Eu sou Hannah, eu sou casada com Marcelo, hoje eu sou mãe de Melissa. Nós casamos em 2010. Em 2012 eu recebi uma promessa que Deus abriria minha madre, eu não entendia por que isso. Deus só abre algo que está fechado, eu não sabia que ela estava fechada porque eu nunca tinha tentado engravidar antes. E em 2012 eu recebi essa promessa. Ainda em 2012, eu apresentei do nada uma hemorragia e passei a ter várias hemorragias, e aí eu descobri que estava com o útero forrado de miomas. Eu fui submetida a 2 cirurgias e a minha médica falou: Hannah, vamos adiantar, você precisa engravidar logo. E aí a gente começou a tentar engravidar, sendo que a gente não conseguia engravidar. E aí eu procurei um médico especialista em fertilidade, e aí as coisas foram aparecendo, fui submetida a outra cirurgia, e eles descobriram trompa esquerda semi-obstruída, descobriram endometriose, e cada dia iam descobrindo mais diagnósticos que impossibilitariam a minha gravidez, né? E aí começou a bater o desespero. Marcelo sempre foi mais equilibrado. E eu esqueci da promessa que Deus tinha me feito, porque no momento da aflição, muitas vezes a gente esquece. E o tempo passou, eu comecei a fazer tratamento de baixa complexidade, mas não dava certo. Nessa época, Marcelo não era muito a favor. Ele estava sendo guiado pelo Espírito, mas a minha ansiedade, a minha vontade de ser mãe era tão grande que eu achava que ele não estava querendo ser pai como eu estava querendo ser mãe. E as coisas começaram eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa. O pastor e a pastora acompanharam de perto todo esse processo, oraram junto com a gente, enfim. E aí, no final nesse caso, foram 5 anos de espera. Em 2017, eu recebi 2 relatórios médicos de que era impossível eu engravidar por vias naturais, e que eu deveria tentar uma fertilização in vitro, mas ainda assim não era certeza de eu conseguir engravidar. Foi quando surgiu uma oportunidade, a médica me instruiu a colocar o plano de saúde na justiça. Eu não podia colocar por conta da função de Marcelo na empresa em que ele trabalha. E aí, em setembro do ano passado, a gente resolveu que ia fazer a fertilização in vitro. Quando eu cheguei lá no consultório, o médico falou: Hannah, é isso mesmo que você tem que fazer, mas a gente não pode dar certeza de que vai dar certo. Liguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou orar e vou pedir uma palavra ao Senhor. E o Senhor nos deu a palavra que está em Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem faz planos, mas do Senhor, da boca do Senhor vem a resposta. E o médico falou: Hannah, eu quero que você faça um beta na segunda-feira para a gente documentar. Eu tenho certeza que você não está grávida, mas para a gente documentar, para eu induzir e começar o processo, porque em dezembro eu quero estar implantando em você. E a gente passou a dar continuidade a isso. Só que eu comecei a me sentir mal, comecei a passar mal. Minha família toda: você está grávida, faz um teste. Só que eu tinha pavor a teste de gravidez. Eu tinha pavor porque todos até então tinham dado negativos. Aí minha irmã teve um sonho comigo, me ligou e falou: Hannah, faz um teste. Eu resolvi fazer. Quando eu fiz o teste de farmácia, eu falei: eu vou fazer o de farmácia porque vai dar negativo e a minha família inteira vai parar de me pressionar para fazer o beta. E aí eu fiz e deu positivo, e foi uma alegria, né? Muita alegria. Na mesma hora minha irmã ligou e falou bem assim: o Senhor mandou te dar uma palavra, que está em Isaías 66:9, que diz: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Irmãos, essa palavra, esse versículo foi o que me sustentou durante os 9 meses de gestação. Eu passei por muitos momentos difíceis, muitas aflições. Muitos irmãos oraram por mim. Eu quero agradecer ao grupo de intercessão dessa igreja. Meu Deus, como eu sou grata a esse grupo de intercessão. Eles me acompanharam de perto o tempo inteiro e foi uma bênção de Deus.
mas o que segura você é a palavra do Senhor. Marcelo dizia: Hannah, tem certeza que foi Deus que te deu essa palavra? Eu falei: foi. Ele mandou 2 vezes em um dos sangramentos que eu tive. Ele falou: então agarra, segura nessa palavra, porque se foi Deus que deu essa palavra, você vai gerar. E aí eu tive 2 sangramentos, não fui bem assistida pela minha médica, e apareceu uma irmã preciosa aqui da igreja, Kiki, que me indicou uma obstetra que me assistiu da forma como eu deveria realmente ser assistida. Ela foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu glorifico ao Senhor todos os dias pela vida dessa obstetra. E ela passou a me acompanhar de perto, e aí eu não tive mais nada. Fui liberada para fazer atividade física, sendo que o Senhor me incomodou a não fazer atividade física. Foi algo muito forte. E aí eu fiz a primeira morfológica, tudo maravilhoso. Aí depois eu fiz uma ultrassonografia, descobri que era mulher. E aí eu fiquei muito feliz. E aí nesse dia que eu descobri que Melissa era Melissa, o Senhor me fez lembrar de algo muito importante que eu havia esquecido. Em um dos tratamentos, um dos ciclos que eu tinha feito de tratamento, que tinha dado errado, nesse parecia que tudo ia dar certo, mas não deu. A minha menstruação desceu e eu estava sozinha em casa. Eu lembro que eu fiquei desesperada. E eu comecei a gritar em casa, comecei a me rasgar. Nesse dia eu me rasguei nos braços do Senhor. E eu falei: Deus, eu acho que o Senhor não quer que eu seja mãe. Eu acho que o Senhor não quer. Aí comecei a falar com o Senhor, mas no final eu falei: Deus, mas se por acaso o Senhor desistir, algum dia o Senhor quiser me fazer ser mãe, me dá uma filha. E aí nesse dia eu estava no shopping, depois do resultado, e o Senhor me fez lembrar. E Ele falou: filha, foi muito forte como Ele falou no meu coração: vocês esquecem do que você me pede. Você esqueceu do que você me pediu, mas eu não esqueci. E assim, irmãos, Deus não esquece das nossas orações. Muitas vezes Ele não responde porque não ia ser bom para a gente. E foi muito forte aquilo que Deus falou. E uma coisa interessante que eu tirei disso é que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Quando Ele vê que você está sendo sincero, independente daquilo que sai da sua boca, Ele sonda o seu coração. E Ele veio, e naquele dia eu vi que realmente as promessas do Senhor estavam começando a acontecer na minha vida. Fiz a segunda morfológica, tudo maravilhoso, com Melissa, eu super feliz. A minha ultrassonografista, ela era maravilhosa. Quando chegou na hora, ela falou: Hannah, agora vamos medir o colo, porque a gente precisa ver se tem risco de prematuridade. Na hora o rosto dela transfigurou. Aí eu falei: doutora Cris, aconteceu alguma coisa? Ela: não, o colo está um pouco menor. E assim, um alto risco de prematuridade. Aí eu falei: meu Deus, de novo, Senhor. E aí, esse alto risco de prematuridade, na hora, a importância dela ter aparecido na minha vida, gente. Ela era uma de 2 médicas que era especialista nisso, que sabia colocar o pessário, que foi o que sustentou a minha gestação. Então, assim, as aflições do justo realmente são muitas, mas o Senhor livra. Livra como? O Senhor providencia médicos capacitados para poder cuidar de você, e ela era uma dessas. Ela falou: manda a Hannah passar no Aliança, pega o pessário e vem correndo para o meu consultório, e isso a gente fez. Eu não tinha noção da gravidade, eu não tinha noção de nada que estava acontecendo. Coloquei o pessário, eu tinha uma viagem, uma baby moon, que eu e Marcela a gente tinha programado para fazer um enxoval de Melissa. E aí eu só falava: doutora, a minha viagem daqui a 8 dias, eu vou poder fazer? Aí ela olhou para mim assim, tipo: Hannah não está entendendo nada. Ela falou: vamos fazer o seguinte, a gente vai ver como é que seu útero vai reagir, e a gente vai ver como é que faz. E aí ela me liberou um dia antes da minha viagem a fazer essa viagem. A gente fez a viagem, eu toda de cadeira de rodas. Até então eu não tinha caído a ficha. Quando eu voltei, eu falei: doutora, amanhã eu estou de plantão, o atestado acabou. Ela: Hannah, você não está entendendo, você não vai mais trabalhar até o final da sua gravidez. Aí o chão abriu. A partir daí, meus irmãos, o meu útero voltou a diminuir o tamanho. Todos os dias o pessário ele não aderia ao meu útero. Todos os dias eu tinha que fazer. Teve uma semana que eu fiz ultrassom diariamente. O meu colo só fazia diminuir. Teve um dia que minha amiga Gabriela foi me buscar no exame. Eu estava desesperada. Quando Gabriela chegou lá, me encontrou chorando. Ela: amiga, o que foi que aconteceu? Eu falei: a médica parou o exame. Ela falou bem assim: mas meu Deus, eu só preciso que Hannah chegue há 28 semanas e que essa bebê faça 1 quilo para eu poder respirar. E naquele momento eu falei: doutora, ela vai chegar.
eu não sei como eu consegui falar. Eu falei, doutora, ela vai conseguir chegar, minha filha não vai nascer com 28 semanas. Ela olhou para mim assim. E eu passei, meus irmãos, de 24 a 28 semanas sem falar com a minha filha, sem dar uma palavra. Eu passei a viver um luto antecipado. Porque naquele momento, parece que eu esqueci de toda a promessa que o Senhor tinha me dado. E eu não conseguia acreditar que aquilo tudo, que Melissa ia conseguir sobreviver no meu útero. E aí a gente começou a orar, começou a se posicionar. Marcelo fez um grupo de oração, e foi a oração da igreja, a oração dos pastores, a oração do grupo de intercessão. Eu comecei a me posicionar, eu tinha que me posicionar de alguma forma, porque Deus já tinha colocado a promessa dentro de mim. E a gente começou a orar, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que daria certo, abriria eu a madre, não geraria. E eu, meu Deus, parece que esse negócio vai dar certo. E aí a esperança começou a renascer com 28 semanas. Eu falei, Melissa, minha filha, está tudo bem, vai dar tudo certo. E aí eu comecei a olhar tudo que eu tinha comprado para ela do enxoval, comecei a pensar no quarto, a esperança começou a renascer dentro de mim. E aí eu lembro que um dia a gente foi fazer um ultrassom, quando eu cheguei lá no ultrassom estava tudo bagunçado. Mas o Senhor entrou, e quando o Senhor entrou, foi eu e minha mãe fazer a ultrassom. Quando a gente chegou lá na ultrassom, a médica falou assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, meu Deus, abriu de vez. Aí ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas aumentou demais o seu colo, eu nunca vi o seu colo batendo 3. Aí eu falei, doutora, eu sei, foi a oração. Ela falou, não sei o que você está fazendo, mas o que você está fazendo continua porque está dando certo. E o Senhor entrou, e aí o Senhor nos surpreendeu, superou as nossas expectativas. Melissa nasceu com quase 39 semanas, pesando quase 4 quilos. E assim, foi realmente a prova de que o Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. De que o Senhor, Ele não mente. E durante todo esse tempo, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Uma dessas foi Lorena, que está aqui hoje também para o pastor orar por Ana e Sofia. Ela também foi acompanhada pela minha médica, passou pelo mesmo problema que eu. A dela ainda eram 2. O de Lore teve que ser antecipado um pouco, as meninas nasceram prematurinhas, mas estão aí lindas, graças a Deus. E assim, meus irmãos, na verdade, no momento de adversidade, a gente desespera, mas mesmo na adversidade, o Senhor está conosco. E muitas vezes, o local que Deus nos coloca, ainda que a gente não entenda, é um local de proteção. E eu passei de 24 a 30, quase 39 semanas acamada. Teve uma semana que eu passei que eu não consegui tomar banho. Eu não podia tomar banho porque o meu pesado estava deslocando. Eu passei um mês sem lavar o cabelo. A vaidade, ela não existe nesses momentos. A única coisa que a gente quer é segurar a promessa que Deus nos deu. E durante todo esse processo, assim, a minha família, meu Deus do céu, Senhor Jesus, mãe, pai, eu amo vocês, que seria de mim? Minha irmã, meu cunhado, a minha Maluzinha, minha sobrinha, que me ajudava a crer que eu também geraria, que eu também teria. Então, assim, muito grata a eles. E tinha uma música, irmãos, que Paola vai louvar agora, e que foi muito, Deus me deu, na verdade, eu ouvi esse louvor antes mesmo de engravidar. E esse louvor, assim como essa palavra também, ela sustentou a minha gestação inteira. Deus tem uma resposta para você. Deus me deu uma resposta. A resposta foi da forma como Ele quis dar, porque Ele é Deus. Quem somos nós, né? Quem é o vaso para contender com o oleiro? E assim, não há lugar melhor do que aquele que o Senhor está. Eu planejei fazer atividade física, trabalhar até o último dia da gravidez. Eu planejei minha viagem correndo, os 4 cantos lá, de onde a gente foi fazer um enxoval. Mas não foi isso que o Senhor planejou para mim. Mas os pensamentos do Senhor não são os nossos. Eles são maiores que os nossos. E hoje eu olho para Melissa e às vezes eu paro e fico chorando, olhando para ela, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, eu não merecia, mas o Senhor é bom. Não há lugar melhor que aquele que Deus está. Onde Deus está, Deus tira o medo e coloca a fé.
Onde Deus está, Ele tira o medo e coloca a esperança. Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Quem está de fora não entende nada. Essa menina é louca. Ela acredita, a médica dizendo que não vai dar. As médicas queriam que desse, mas uma vez ela chegou, olhou para mim, o olhar dela dizia: minha filha, não vai dar. E eu vivi um milagre lindo. Dói. Viver milagre é maravilhoso, mas dói. Mas assim, hoje eu sou muito grata ao Senhor e eu vejo o mundo de uma outra forma. É isso. Não há lugar, não há lugar melhor do que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito.